Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui mais um vídeo do quadro Cinemei, que é aquele quadro que vocês aprendem alguma coisinha de cinema, né, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre os filmes e as séries que vocês estão assistindo. E na edição de hoje, como vocês podem ver pelo título, eu vou falar de uma coisinha chamada narrativa psicológica, que é uma coisa, gente, que eu uso em absolutamente todas as análises que eu faço no Plantão Geek e muita gente não sabe. Pois no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o que é narrativa psicológica e, é claro, eu vou falar isso de uma forma que vocês possam compreender, mas não tão aprofundado, tá? Então não levem, assim, o que eu falar nesse vídeo como apenas isso e beleza, tipo, vou ver esse vídeo, já sei fazer uma análise de narrativa psicológica, esse tipo de coisa. Não façam isso, tá? Aqui é pra vocês começarem a entender sobre um assunto e aí quem se interessar pode pesquisar mais sobre, né? Vai que alguém aí futuramente pode estudar audiovisual, qualquer coisa assim, ficarei muito feliz, né? Ou então você tá aqui por curiosidade e quer entender um pouco mais sobre esse universo. Fica a seu critério o que você vai fazer com as informações desse vídeo, mas eu acho que vale a pena eu fazer um vídeo só dessa questão da narrativa psicológica e vocês vão descobrir o porquê e vão descobrir que é mais fácil, entre aspas, muitas aspas, do que parece pra você compreender o que é isso, né? Com esse nome todo complicado, narrativa psicológica, pode ser, assim, uma coisa que parece muito complicadona, mas não é. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta, né, de filmes e séries e gosta de aprender sobre eles também, né? Ou então aquela pessoa que apenas curte Stranger Things e filmes e séries no geral, que o Plantão Geek é pra todo mundo, pode mandar pra todo mundo esse canal. E sem mais delongas, vamos aqui começar mais uma edição do quadro Cinemei. Bom, gente, a primeira coisa que vocês precisam saber é que roteiro, né? Vamos começar contando o que é roteiro. Pra quem não faz a menor ideia o que é um roteiro num filme, numa série. Basicamente, o roteiro é um manual de instruções pra você sobre como a sua série, como o seu filme vai funcionar. Então tem toda a história ali dentro, todos os personagens, todas as locações e esse tipo de coisa. Inclusive, fica a recomendação desse vídeo que vai estar passando aqui no card pra vocês darem uma olhadinha, em que eu peguei o roteiro de Stranger Things completamente assinado ali, né, numa cópia de assinatura, é claro, dos atores e das atrizes, né, de Stranger Things. É um vídeo super legal. E lá eu falo muito mais sobre o que é um roteiro no geral, sabe? Bem basicão mesmo pra galera compreender. Aí esse vídeo aqui vai ser um pouco mais específico, mas eu aconselho vocês darem uma olhada naquele vídeo também pra complementar esse, tá bom? E assim, gente, um roteiro, ele tem muitos estudos, né? Tem muitas coisas específicas que dá pra você focar em roteiro. Você tem aquela pessoa que é especialista na criação de diálogos, né? Inclusive, você tem livros que são só feitos pra isso, como, por exemplo, o livro Diálogo do Robert McKee, tá aparecendo aqui na tela. Você tem pessoas que estudam especificamente a estrutura de atos, né? Que seria ali o desenvolvimento da introdução, da criação do conteúdo ali, do desenvolvimento, né, que é o meio do seu filme, basicamente, e da resolução. E eu já indico aqui o livro do Sid Field, que se chama Manual do Roteiro, que ele é uma ótima pegada para quem quer começar a estudar qualquer tipo de história, assim, como é que funciona para você contar uma história no mais básico possível. E é claro que um desses estudos é o estudo da narrativa psicológica, que é o tema do vídeo de hoje. Narrativa psicológica é aquela parte do roteiro que estuda todas as motivações de um personagem, do porquê que ele tá agindo de determinada forma ali na série, ou no filme, ou na novela, ou qualquer coisa assim. E que fique bem claro, gente, não é um filme ou uma série aqui específico ali e tal que tem narrativa psicológica. Todos eles têm. Não existe filme, não existe produção audiovisual que não tenha esse tipo de narrativa e vocês vão entender o porquê. A narrativa psicológica, ela estuda bastante a criação de camadas dos personagens, né? O quanto ele pode ser profundo, o quanto ele pode ser tridimensional, que é o que a gente fala, né? E complexo, esse tipo de coisa. Só que, é claro, é fácil explicar assim, só que ela pode não ser tão fácil de aplicar, porque alguns conceitos de narrativa, né, na cabeça das pessoas que não estudam audiovisual, parecem ser a mesma coisa, só que não é, e eu vou deixar isso bem claro nesse vídeo aqui. Porque assim, num filme, a gente tem um roteiro, certo? Temos lá um roteiro bonitinho, e nesse roteiro, a gente vai ter especificamente ações
ok? Ações, diálogos, falas e esse tipo de coisa. É claro que a fala é um tipo de ação, né? Se você tá falando, você tá fazendo alguma ação. É por isso que a gente fala que o diálogo em si também é uma ação e blá blá blá, esse tipo de coisa. Como o roteiro, ele é mais objetivo nesse aspecto, né? Ele tem lá os diálogos, a descrição e é isso. Essa parte é chamada de narrativa geral, que é o que as pessoas conhecem como sendo roteiro, narrativa geral, que seria basicamente como a sua história vai funcionar. E como eu falei, elas têm ações, elas têm falas e esse tipo de coisa, só que elas nunca demonstram sentimento. Então você nunca vai pegar um roteiro, né, que vai estar lá com a sua narrativa geral, e vai estar descrito assim, olha, o personagem ele está triste porque na infância dele, ele passou por tal perrengue lá na vida dele, que ele tomou um bolo no cinema e agora ele criou toda uma insegurança em volta de relacionamento. Você não vai ter isso no seu roteiro de narrativa geral. Vai estar lá simplesmente, fulano se negou a sair com fulana. Fulano disse não. Você vai estar lá literalmente uma fala, tipo uma menina, sei lá, chamando um cara pra sair e o cara vai falar, não, obrigado. Pronto, é isso. Só, não vai ter uma explicação do porquê que ele falou não, do porquê que ele se negou, não sei, não vai ter nada explicando o sentimento do cara, o porquê que levou ele a tomar determinada ação, não vai ter isso. Inclusive, isso faz com que a análise, né, de uma pessoa que faz a análise ali da narrativa psicológica seja mais difícil, porque ela tem que saber diferenciar essa narrativa geral da narrativa psicológica. E como é que ela vai fazer isso? A narrativa geral, gente, ela tem que expressar os sentimentos do personagem através dessas ações. Como eu falei, é claro que às vezes essa ação envolve uma fala, né? Então, por exemplo, se um personagem fala eu te amo pro outro, você tá demonstrando um sentimento ali, né? Um tipo de emoção específica através de uma ação. Então, ok. Só que às vezes, como eu falei nesse exemplo do cara que é chamado pra sair por uma mulher e ele nega, você não tá colocando o motivo do porquê ele tá negando ali, né? Você só tá fazendo ele negar e depois você vai ter que construir um embasamento pra isso que não vai estar no roteiro. E eu sei que isso pode parecer muito complicado, né, pra quem tá me ouvindo agora. Só que agora eu vou dar um exemplo que envolve Stranger Things, que é a maioria do meu público, né, que assiste aqui o Plantão Geek, pra vocês compreenderem bastante como é que você separa a narrativa geral da psicológica. Eu vou falar especificamente de uma cena da terceira temporada de Stranger Things, que inclusive muita gente mais novinha do fandom, né, dá pitaco nessa cena. Fala que essa cena, ai meu Deus, porque o personagem é assim, não sei o que, bababá, interpreta a cena errado e não percebe a profundidade da cena que tá acontecendo ali, que eu vou falar agora. No caso, eu estarei falando de uma cena em que o Mike, de Stranger Things, ele diz que ele ama a Eleven meio que numa explosão, só que eu não vou focar nessa parte que ele diz que ama a Eleven. Eu vou focar até o momento que isso acontece, o momento da discussão ali entre os personagens. Porque se você bem se lembrar, a Eleven tava se desgastando bastante, né, tentando encontrar o Billy. Então a gente vê uma pilha de lenços e esse tipo de coisa, enquanto o Mike tá zanzando ali na sala, extremamente preocupado. A Max pede pra ele relaxar e esse tipo de coisa, e o Mike fala, meu, você não sabe o que é melhor pra ela, sabe? Ela pode acabar tendo algum problema no cérebro, ela tá se esforçando demais, ela tá se desgastando demais, isso tá muito pesado pra ela. E se você perceber, todo mundo naquela cena fica quieto, com exceção do Mike e do Lucas. Por que que essa cena foi construída dessa forma? Na narrativa geral, você tá tendo apenas uma discussão, certo? Se você pegar o roteiro, você tá vendo uma discussão, o personagem andando pra lá e pra cá, ele falando isso, ele falando aquilo. Mas por que que o Mike está dizendo isso? Por que que o Lucas é o único que fala, meu Deus, é verdade, isso pode acontecer mesmo, e não sei o quê. Por que que o Lucas, ele defende a Eleven junto com o Mike especificamente? Por que que o Will não faz isso? Por que que a Max não faz isso? A Nancy, o Jonathan? Por que a cena foi construída dessa forma? O que pode explicar essa cena pra você é justamente essa análise técnica da narrativa psicológica. Porque se você puxar lá na sua memória, lá na primeira temporada, quando a Eleven usou muito os poderes dela na frente do Mike, lá no começo de tudo, sabe? A Eleven simplesmente desapareceu. Ela foi dada como morta e o Mike ficou ligando pra ela durante um ano inteiro da vida dele. Nessa cena, as únicas pessoas que viram a Eleven usar muito os poderes dela e, por consequência, morrer, digamos assim, foram os personagens Mike, Lucas e Dustin.
O Dustin não estava nessa cena, só o Mike e o Lucas estavam. E é por isso que na construção dessa cena específica da terceira temporada, o Mike e o Lucas são os personagens que defendem a Eleven e que acha totalmente possível a Eleven se machucar de tanto usar os poderes dela. Porque eles já viram isso acontecer. Eles já viram a consequência negativa que dá a Eleven usar muitos poderes dela. Eles não estavam errados, realmente aconteceu alguma coisa com ela. Ela perdeu os poderes, sabe Deus por quê? Talvez a gente descubra na quarta temporada. Mas vocês percebem que isso não está na narrativa geral? Isso não tá no roteiro lá certinho explicando, o Mike defende por conta disso. O Mike defende porque ele ama a Eleven. Sim, é verdade, só que é um pouco mais do que isso. Por quê? Porque os personagens de Stranger Things, como quaisquer bons personagens, né? Eles são tridimensionais, ou seja, eles têm muita motivação. I know you think you have to do this, but you don't. It's just, you've only done this before once. And your mom, she loved you. Eu tava falando da Max, né, dela discutindo aqui e tudo mais, vamos falar um pouquinho dela especificamente agora? Por exemplo, você já parou pra pensar que a Max, ela terminou com o Lucas 5 vezes? Por que ela terminou com o Lucas 5 vezes? Isso é dito na terceira temporada, inclusive. I've made hundreds, thousands. Max has dumped me 5 times. But what have I done? Huh? Have I despaired? No. O que fez a Max terminar com o Lucas 5 vezes? Por que isso foi feito? Foi uma informação jogada? Por que ela faria isso, né? Vamos cavar na narrativa psicológica da Max. Se você for parar pra pensar, a Max é uma personagem que ela é apresentada junto com o Billy, que é um cara extremamente abusivo com ela, né? Ele tem um monte de coisa errada, não sei porque tem gente nesse fandom que defende o Billy, mas o Billy é todo errado e ele sempre foi muito abusivo com a Max. Quais são as outras figuras masculinas presentes na vida da Max? A gente tem, assim, por um lado, o padrasto dela, né, que é o pai ali do Billy, que também é outro cara super abusivo, né, ele bate ali no Billy, joga ele na parede. Ok, você tem 2 homens na casa da Max que não tratam muito bem as pessoas, né, ok, beleza. E o pai da Max, ele é uma pessoa presente? Não. Ele não está na foto, né, digamos assim, ele não está aparecendo pra ela, então a gente não sabe como é descrito essa relação com ele, mas sabe que ela não mora com ele, né, e isso tem que dizer alguma coisa pra gente. Toda essa coisa de você ter uma relação, né, você, Max, digamos assim, ter uma relação complicada com homens ali ao seu redor, né, na sua família, mas ao mesmo tempo demonstrar interesse por esses homens, né, era óbvio que você ia ter problemas de relação, porque os exemplos de homens na sua vida, digamos assim, foram todos negativos. Portanto, você foi acostumada a sempre tomar bordoada, sabe? A sempre sofrer algum tipo de abuso, algum tipo de, assim, subestimação, né? Tá subestimando a Max, esse tipo de coisa. Todas as coisas negativas vindo desses homens. Então, quando surge um personagem como o Lucas, que trata ela super bem e esse tipo de coisa, a primeira reação da Max é criar um mecanismo de defesa, né? Um mecanismo de, opa, tá muito bom pra ser verdade, tem alguma coisa errada, né? Eu vou criar um tipo de perrengue aqui na relação, porque eu não sei lidar com uma relação boa. Isso é uma coisa totalmente da narrativa psicológica da Max. Você vê isso sendo explicado na série em algum momento? Você vê ela falando isso em algum momento? Não vê, porque não tá na narrativa geral dela, só que é algo que faz pleno sentido ela agir desse tipo, né? Faz muito sentido ela falar e ela se portar dessa forma porque está na narrativa psicológica dela. Tá no estudo de camadas da Max. A narrativa psicológica, gente, é aquela parte da história que, como eu falei, ela não está no roteiro, mas ela justifica completamente a ação do personagem. E pra isso, a gente precisa entender as camadas desse personagem, como eu falei. E tem algumas formas de você identificar elas. De uma forma muito simplificada, né, eu vou dizer aqui que cada personagem tem 3 categorias principais de camadas e elas têm dentro delas, né, muitas subcategorias, assim, dezenas delas, que eu não vou falar no vídeo de hoje, porque senão vai ficar muito extenso, mas eu vou focar nessas 3 principais categorias para vocês poderem compreender. Seriam elas a camada pessoal, privada e profissional, que tá aparecendo aqui, ó, nesse esquema, né, tirado diretamente do livro Manual do Roteiro. Através dessas 3 camadinhas, você consegue pegar muitas informações sobre o personagem, como, por exemplo, com o que ele trabalha, ele estuda, como é que é a relação dele com a família, com a mãe, com o pai, com o irmão, ele tem amigos, ele não tem, por quê?
pra ambas as coisas, sabe? Por que que ele tem muitos amigos? Por que que ele não tem amigos? O que que ele gosta de fazer quando ele tá sozinho? O que que ele gosta de fazer quando ele tá sendo vigiado pelas outras pessoas? Ele tem vergonha de alguma coisa? Qual é o mecanismo de defesa dele? Sabe, esse tipo de coisa. Qual é a maior insegurança do personagem? Você fazendo essas perguntinhas sobre uma pessoa fictícia acaba fazendo você desenvolver camadas sobre ela. E com isso você consegue ver o que é mais provável essa pessoa fazer. Dessa forma você consegue traçar uma persona. Que inclusive, caso você não tenha percebido ainda, a palavra persona vem da palavrinha personagem. É por isso que a gente chama personagem de filmes e séries, porque são tipos de persona. Interpretações, basicamente, né, de um conjunto de comportamentos. Você pega vários comportamentos e traça uma persona. Você geralmente monta essa narrativa psicológica através de uma ficha biográfica, que geralmente são vários documentos, assim, né, que você faz sobre cada personagem da sua série, desde a Eleven até o professor lá de Stranger Things, o Mr. Clark. Geralmente, os roteiristas seguem um método chamado personagem de Egri, que foi um método criado por um cara chamado Lajos Egri. Esse método, ele é muito eficaz porque ele te dá respostas muito objetivas, né? E ele foi ensinado no livro A Arte da Escrita Dramática. Nessa fichinha, você tem que dar todas essas informações que eu disse, né? Por exemplo, nome, idade, o que o personagem faz da vida, esse tipo de coisa, são informações básicas, mas também tem outras informações que são essenciais para a construção de uma história, que novamente não vai estar no roteiro da narrativa geral. Você vai ter que desenvolver primeiro na narrativa psicológica para poder pensar se aquilo que está sendo construído numa narrativa geral faz sentido com a persona que você criou. Porque caso não faça, caso aquele seu personagem favorito faça uma coisa muito inesperada, tipo, nossa, nunca que essa pessoa ia fazer isso, nunca que essa pessoa ia falar isso, se causar uma estranheza em você, e quando eu falo estranheza, gente, eu não tô falando daquela revelação bombástica que o personagem faz, aquela coisa com peso de reviravolta, não estou falando disso. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Eu tô falando, quando o personagem age completamente sem noção perante aquela persona que foi montada pra ele, o público nota. O público nota, mas ele não sabe explicar do porquê que ele nota, sabe? Ele simplesmente vai falar, nossa, que zoado, nada a ver, hein? Nada a ver que o cara fez isso, nada a ver que a mulher falou aquilo. Não, nada a ver, irmão. Ele vai explicar dessa forma, mas isso é uma forma bem eficaz de você identificar que tem um erro aí nessa análise psicológica. Duas coisas que são bem definidas, né, no personagem de Egri, né, que seria essa metodologia que eu expliquei, que seriam duas coisinhas chamadas necessidade e deficiência. Essas duas palavrinhas aqui definem completamente o que vai formar uma narrativa psicológica, que por sua vez vai formar a narrativa geral. A necessidade, por exemplo, é o objetivo do seu personagem. O que ele quer fazer? Qual é o objetivo dele no filme? Por que você criou esse personagem? Sabe, vai ter que responder. E a deficiência seria aquilo que o seu personagem tem dificuldade em fazer. O porquê que ele não consegue atingir o seu objetivo, sabe? O que tem de errado, entre aspas, né, com ele, que ele não consegue cumprir ali o que foi prometido pra ele. E como eu falei, se você reparar bem, essas duas palavras, elas são os pilares da narrativa geral, né? Porque todo filme, toda série, toda produção que você assiste, você tem o seu personagem tentando fazer alguma coisa, mas algo impede ele de conseguir fazer aquilo. Então, quando eu pessoalmente falo, eu acho que a Max de Stranger Things vai ser a vítima da 4ª temporada, que foi um negócio que eu chutei há meses atrás e acabou se comprovando verdade, né? Por trailer e etc. Isso não foi um chute, foi uma análise, sabe? Foi uma coisa que eu falei, olha, é muito possível que eles sigam por essa brecha, porque a narrativa psicológica da Max tá girando em torno de vulnerabilidade, tá girando em torno de luto, e isso vai fazer, por que você quer deixar ela vulnerável? Você vai deixar ela sofrendo um luto lá e tal, pra quê? Só pra fazer sentido? Ah, não, porque a gente matou o irmão dela, então ela precisava ficar triste. Tá, o que você vai fazer com essa tristeza dela? O que é capaz da Max fazer? Vamos analisar a narrativa psicológica dela. A Max é uma personagem mais introvertida ou extrovertida? Ela é mais aberta emocionalmente ou ela é mais fechada? Você acha que ela pediria ajuda pros amigos dela ou ela ficaria mais fechada num canto? Por que você acha isso? Será que você está analisando corretamente? E esse tipo de coisa vai gerando uma análise psicológica, né, dessa parte narrativa da Max, que envolve as camadas dela, e com isso você consegue identificar possíveis brechas narrativas, né? Um profissional consegue identificar isso
não significa que ele vai identificar sempre a correta, ele vai identificar uma possibilidade. É por isso que não é spoiler, né? Eu sei que tem gente que brinca, fala que eu dou spoiler, sendo que não, gente, eu não dou spoiler. Eu tô analisando um negócio que pode estar certo, pode estar errado. É um palpite, é uma teoria com um embasamento acadêmico que envolve cinema, que é a minha profissão, por sua vez, sabe? Então, é uma possibilidade. Essa possibilidade está cercada de várias outras possibilidades. Então, assim, eu gosto muito de falar de narrativa psicológica e eu sinto que eu precisava falar, né, e explicar esse vídeo, né, porque eu sei que tem muita gente que pergunta, eu tenho certeza, você vai me falar aí nos comentários, você sabia que existia uma coisa chamada narrativa psicológica? Comenta aí embaixo, que agora é a parte que é com vocês. Eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam mais legal nesse vídeo, o que vocês aprenderam. Vocês aprenderam alguma coisa? Ou vocês sabiam de tudo que tava aqui, né? Vai que vocês pesquisam também, né? Eu não sei. Eu vou querer saber tudo que vocês acham aí embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse Cinemei bem especial, né? Que é sobre uma especialização minha, que eu uso bastante aqui no Plantão Geek. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que pode gostar de saber sobre isso, né? Sobre cinema, série. E pode gostar também das análises de Stranger Things que rolou aqui no meio desse vídeo também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!